Bom dia, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus esteja em cada coração. Amém? Amém. Esse é o segundo domingo da nossa série de mensagens chamada Bora Time, uma série onde eu e você estamos refletindo biblicamente sobre o que nós, família da fé, corpo de Cristo Jesus, e usando a expressão agora time de Deus, devemos realmente almejar, celebrar, viver de todo o coração. Na semana passada a gente conversou sobre o treinamento invisível e como o apóstolo Paulo utiliza na sua carta aos Coríntios várias expressões do mundo dos esportes, uma vez que os jogos istmicos aconteciam ali, e ele faz essa referência sobre treinamento, sobre competição, sobre vencer, sobre almejar, sobre prêmio e coroa. E nós vimos que se um atleta, ele corre e se esforça buscando uma coroa que perece, semana passada a gente utilizou ainda a imagem dominante do famoso CR7, né? Robozão, Cristiano Ronaldo, aos 41 anos de idade, jogando em alto rendimento. Quanto mais nós que buscamos não uma coroa que perece, mas uma coroa que dura para sempre. E hoje a gente segue nessa jornada com uma pergunta inicial. Será que esse treino invisível, do qual nós conversamos semana passada, ele é para uma atuação individual? Já parou para pensar nisso? Será que todo aquele treino, será que toda aquela disciplina, ela tem o propósito de fortalecer apenas um indivíduo, ou eu e você somos chamados a viver como equipe, como coletivo, como time de Deus? Bom, hoje nós vamos ver como esse treino se traduz em unidade. Unidade. Então, bora time, que hoje o tema é unidade. Abra comigo a palavra de Deus no texto de Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. Focarei a leitura do verso 9 ao verso 12. Eclesiastes, livro de sabedoria, escrito pelo pregador, o autor, o sábio, o correlê em hebraico. E diz o seguinte ali do verso 9 ao verso 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Até aí, vamos orar mais uma vez? Pai de amor, obrigado por essa manhã maravilhosa, onde Teu Santo Espírito nos trouxe aqui como família, como corpo, como time do Senhor. Estamos aqui prontos, ó Deus, para ouvir a Tua doce voz. Precisamos e dependemos totalmente da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ilumine o nosso coração, para que a gente saia daqui não apenas com conceitos teológicos, mas com a prática e vivência de uma comunidade de fé, de uma unidade, de um corpo, de uma família que glorifica o Teu nome juntos. Nos abençoe e nos guia. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Qual é a diferença entre uma seleção que chega longe e uma seleção que logo cai na fase de grupos? Nós estamos nesse clima aí de Copa do Mundo, né? Há um temor agora, o Brasil vai jogar amanhã, o jogo não é fácil, nós sabemos, né? Nós confiamos aí na educação dos japoneses, né? Para que eles peguem leve conosco. Seria o talento individual que define um time? Seria um craque que faz uma seleção alcançar a taça? Um jogador diferenciado? Quem gosta de futebol pode dizer: ah, pastor, há um tempo atrás era. Há um tempo distante, sim, um craque poderia fazer a diferença real e conquistar a taça. Mas aí eu me lembro de algo que aconteceu na história das Copas. Johan Cruyff disse certa vez essa frase: no meu time, o goleiro é o primeiro atacante e o atacante é o primeiro defensor.
E quando ele disse essa frase, tinha um contexto. As estratégias que nós conhecemos hoje do futebol moderno, tais como perde, pressiona, girar a bola, toca a bola e avança, o recuo em linha, o ataque em linha, devem-se e muito ao que na história das Copas foi chamado de futebol total. O que era o futebol total? Alguns vão se lembrar aqui, né? Outros não estavam nascidos ainda. A dinâmica revolucionária apresentada pela seleção holandesa na Copa de 1974. Esse foi o contexto que esse jogador, Cruyff, disse essa palavra, né? Também conhecida como laranja mecânica ou o famoso carrossel holandês, tinha uma filosofia, a seleção da Holanda. O futebol é coletivo e uma equipe deve funcionar em unidade. Os 11 atacam e os 11 defendem. Então, por isso que surge a frase do Cruyff. Então, os jogadores eles não tinham uma posição fixa, eles pressionavam quando estavam sem a bola e rodavam quando eles estavam com a bola. Isso foi revolucionário, havia um profundo senso de unidade, de equipe. O Brasil perdeu para essa Holanda foi para a final, e de 1988 a 96, Rinus Michels, que era então o técnico dessa seleção, que era então o técnico de Cruyff, ele levou essa filosofia de 88 para 96 para que time? Nenhum time mais, nenhum time menos que Barcelona. Então ele leva essa filosofia para Barcelona. Barcelona que naquela época treinou Romário, outros nomes famosos, e o jogo de posição é evoluído, baseado no controle, no espaço, e toda essa filosofia, iniciada na década de 70, ela foi aprimorada no Barcelona pelo Pep Guardiola, onde nós tivemos o prazer de conhecer aquela seleção da Barcelona, né, de 2010, 2011. Eu, como santista, ainda sofro essas dores, né? Eu conheci bem de perto o Barcelona, né? O resto é história. O futebol, como a gente conhece hoje, se deve a essa revolução numa dinâmica de jogar comunidade. Então, hoje nós temos absoluta certeza, hoje se você pergunta para os meninos, para a molecada, né, dessa geração, como se ganha uma Copa do Mundo, eles vão falar, se ganha pelo senso de unidade, pelo coletivo. Não existe mais uma seleção com heróis solitários que vão levantar uma taça. Claro, existem os jogadores diferenciados, né? Nós temos Messi, nós temos CR7, nós temos outros, mas a bola chega neles. Ela precisa chegar nesses grandes heróis. Então, a grande pergunta que a gente conecta agora para as nossas vidas é: quantos de nós tentamos viver como heróis solitários na fé? Quantos de nós tentamos viver como craques individuais no trabalho ou nos relacionamentos? Há quanto tempo você acha que você é o Messi da sua vida, onde você, de algum jeito, uma hora ou outra, vai resolver tudo sozinho? Já parou para pensar nisso? Ou para a geração mais nova, quantos de vocês foram simplesmente excluídos de uma possibilidade de vida em comum, porque a sociedade hoje já é extremamente individualista? A sociedade que nós vivemos hoje é extremamente individualista. Amigos e amigas, no jogo da vida, Deus nos criou para jogarmos como equipe. Deus nos fez dessa maneira. Deus nos criou com esse senso de time de Deus, e isso tem uma razão. A unidade, ela é a força indestrutível que Deus usa para transformar as vidas do seu povo. Por isso que o tema da nossa manhã hoje é esse, jogando em conjunto, a força indestrutível da unidade. Como a unidade nos protege, como a unidade nos molda, como a unidade nos transforma, como a unidade aprofunda os nossos relacionamentos. E se de um lado nós temos a força da unidade, do outro nós temos o grande perigo da fragilidade de uma vida individualista, da fragilidade de uma vida extremamente solitária. Aliás, esse é o contexto do texto bíblico que nós lemos aqui. O versículo anterior à nossa perícope textual, e quando eu uso essa palavra perícope, ela só quer dizer o bloco do texto que possui começo, meio e fim. Se a gente volta 2 versinhos antes, nós temos o contexto, que é o seguinte, verso 7. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Diz o sábio, diz o pregador. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão,
trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Não parava de trabalhar, já tinha mais do que suficiente, mas não tinha satisfação. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Aqui, o Correlê, o pregador, o que ensina, nos conta a triste história de um indivíduo solitário que reservou, guardou, vivenciou toda a sua vida em função de riquezas de trabalho. Ele não tinha filho, ele não tinha irmão, sua esposa não é mencionada, o que podemos conjecturar que provavelmente ele vivia sem família, mas era um indivíduo que trabalhava sem parar. Um homem que adquiriu riqueza, mas que adquiriu essa riqueza não para ser bênção, nem para sua vida e nem para benefício de ninguém. Era apenas vaidade, do começo ao fim. Vaidade. E a reflexão é: descobrir que é vaidade no fim é triste demais. Porque aí você gastou toda a sua vida trabalhando de uma maneira individual e descobriu só no fim que era vaidade. Então, dia após dia, trabalhando do amanhecer ao anoitecer, sem tempo para fazer amigos, sem tempo para compartilhar a vida, sem tempo para formar uma família. O texto bíblico diz: é um absurdo. Essa vida é um absurdo, é vaidade. E esse homem solitário, nós podemos pensar agora nos dias atuais, poderia ser muito bem aquele workaholic moderno, que vive em função do escritório, que fica mais na empresa do que em casa com os seus filhos, que não percebe que os seus filhos cresceram, que às vezes nem se lembra que tem uma criança no lar, que não percebe a sua esposa, que o tempo passa e ele está correndo atrás do trabalho. Ou o empreendedor, que sacrifica todos os seus relacionamentos, perde tempo com a família. Ou ainda um influencer, que tem milhares de seguidores, tudo ele precisa registrar com um vídeo, com uma ação, porque ele tem patrocinadores, ele tem seguidores, ele tem tanta gente seguindo ele no Instagram, mas ele não tem nenhum amigo, nenhuma pessoa verdadeira ao seu lado. Quantas e quantas pessoas hoje fazem sacrifícios custosos para progredir na carreira e aumentar sua conta bancária, sem jamais considerar, como diz o texto bíblico, ele nunca perguntou se o que realmente ele busca vale a pena. Tem muita gente nesse ciclo. Não tem tempo nem de parar e pensar: será que vale a pena? O sábio pregador nos alerta contra o isolamento, contra o egoísmo, contra a ganância, como fruto de um individualismo totalmente exacerbado. Afinal, a nossa sociedade atual, caracterizada por ser uma sociedade do desempenho, essa expressão sociedade do desempenho, ela é dita, né, por aquele filósofo da contemporaneidade, o Byung-Chul Han. Ele acaba fazendo uma avaliação da nossa sociedade, e além de chamar de sociedade do cansaço, ele fala que essa sociedade ela é do cansaço porque ela é a sociedade do desempenho. Então, essa sociedade do desempenho, ela empurra e ela transforma sujeitos em indivíduos que competem consigo mesmos, tornando-os escravos de si mesmos e perdendo completamente o sentido de comum unidade. A nossa sociedade está perdendo completamente o sentido do outro, do caminhar junto, de unir forças, porque cada um está, abre aspas, cuidando da sua própria vida. O pregador nos ensina que se vivemos buscando os nossos próprios fins egoístas, jamais encontraremos a satisfação das nossas almas. Olha que drama, olha que resultado terrível. Você conquistou tudo o que o dinheiro poderia comprar, mas no final não encontrou satisfação para sua alma. O que é extremamente contraditório para uma sociedade do cada um por si. Eu me lembro de uma história que foi registrada por uma jornalista chamada Ellen Goodman. Ela escreveu em alguma coluna sobre um grande diretor executivo, um homem de sucesso, exponencial no mundo dos negócios, extremamente inteligente, mas que faleceu tragicamente aos 51 anos de idade. 51 anos de idade, no auge da sua carreira. E a causa da morte, ela foi dada como tanto indefinida como natural. Só que todo mundo no escritório sabia a real causa.
Aquele homem trabalhava, no mínimo, 14 horas diárias. Aquele homem vivia em função do seu trabalho. O estresse, pressão alta, taquicardia, essa era a rotina diária daquele homem de 51 anos. Aí no dia do seu funeral, quando a empresa, isso é um detalhe precioso, né, nesse mundo, né? Precioso, e eu estou dizendo aqui de uma maneira irônica, né? Porque no dia do funeral dele, estava lá o presidente da empresa, tanto para dar os sentimentos, quanto para procurar um novo talento, né? Aquele homem trabalhou a vida toda, mas ali no dia do funeral dele, o presidente já estava procurando um outro talento para substituí-lo. E aí o presidente foi até a viúva e disse: minha querida, eu trabalhei com o seu marido, então eu sei o quanto você sentirá a falta dele. Ela virou com os olhos em lágrimas para aquele presidente e respondeu: ah, isso eu já sinto há anos. Falta dele? Eu já sinto há décadas. Aquele homem morreu em seu isolamento, individualismo e vaidade debaixo do sol. Na Copa do Mundo, nós vemos jogadores que priorizam também o eu, ao invés do nós. Famoso no mundo dos esportes, eu resolvo. A moda agora é a palavra quem é o protagonista da seleção. Na época do Romário, Ronaldo, entre outros, era toca para o pai que o pai resolve, né? E percebemos que essa postura inicial, ela é um desastre. Só que a pergunta que precisamos fazer é: e quanto a nós? Vamos parar de olhar um pouco para a Copa do Mundo e vamos olhar, pegar essa imagem e trazer para as nossas vidas. E quanto a nós, como que nós temos vivido a vida? Como temos trabalhado? Como temos investido o nosso tempo? Para que o fim não seja um absurdo, uma vaidade. A gente precisa de uma resposta. E a resposta precisa ser essa, não para mim mesmo, mas para a glória de Deus, para o bem de outras pessoas, incluindo as pessoas que eu amo no time de Deus. Essa precisa ser a nossa resposta quando a gente fala em trabalho, quando a gente fala em sonhos, quando a gente fala em desejos, que não seja para mim, mas para a glória de Deus, para o bem de quem está ao meu lado, para o bem da minha família, para o bem da família da fé, para o time de Deus. E assim o pregador nos ensina que é um jeito melhor de viver do que preso no individualismo. Ele usa uma expressão, melhor dois que um. A expressão no hebraico, ela se repete intencionalmente ao longo desses versos. Melhor dois que um, melhor dois que um, melhor dois que um. Isso porque na filosofia antiga, na inteligência, na sabedoria antiga, oriental, utilizava-se muito a questão de comparação, né? Um versus o outro. Dois melhor que um. Não fomos criados para viver sozinhos, mas em comunidade com outras pessoas. A amizade bíblica, quando a gente fala em amizade, em comunhão bíblica, ela não é uma proposta infantil de apenas, vamos fazer um churrasco juntos, vamos assistir o jogo do Brasil e Japão amanhã, vamos viajar. Não é só isso, embora isso seja muito bom, estarmos juntos, churrasqueando juntos, celebrando juntos, caminhando juntos, só que a proposta bíblica de amizade, ela é mais profunda ainda. É o plano de Deus para a nossa vida em comum unidade e em serviço a Deus. Por isso que a Bíblia vai falar também no uns aos outros, encorajando, edificando, chorando uns com os outros. Não é só no churrasco, mas é também na dor. Porque isso é família, isso é time. Então a adoração ela acontece em comunidade. O encorajamento acontece em comunidade. A missão acontece em comunidade. Isso porque Deus nos fez seres relacionais, que glorificam o nome dEle quando nós estamos juntos, em corpo, família, time de Deus. Não existe a igreja sou eu. Não existe desigrejado. Existe a igreja é o nós. Eu não sou igreja sozinho. É impossível o pastor Laci ser igreja sozinho. Porque Deus nos fez como corpo, como família. Igreja é o nós. Eu e você. Isso é igreja. Assim, o texto bíblico nos apresenta 4 motivos do porquê é melhor jogar em conjunto, do porquê é melhor viver em unidade. E o primeiro, diz o verso 9, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Então aqui é uma produtividade compartilhada. Quando 2 pessoas trabalham bem juntas, elas realizam mais do que o dobro do que qualquer uma delas conseguiria sozinha. Isso na vida, em todas as áreas. Trabalho, relacionamentos, intencionalidade, ética, tudo.
A conta matemática não é que um sozinho e o outro sozinho juntos dá 2. Não. Na proposta bíblica, trabalhando em conjunto é mais que o dobro. É exponencial. Voltando à imagem da seleção holandesa, né, o famoso carrossel holandês, eles conseguiam roubar a bola porque todos pressionavam o time adversário juntos. Depois, se você tiver curiosidade, entra lá no YouTube, digita carrossel holandês, você vai ver como que era a pressão. 5, 6 jogadores em cima de um. Se fosse um só, ele tomava um drible e desmoronava a estratégia. Então eram 6, 7, eram juntos, pressionando o time adversário. A força é maior quando você tem companhia. E é exponencial em todas as áreas. Por exemplo, a maior recompensa aqui na IP Park, quando juntos nós unimos as nossas forças, seja produzindo um evento, como a festa caipira, que logo logo acontece mês que vem, eu já estou percebendo uma movimentação, as pessoas já estão se oferecendo para ajudar, porque não existe uma festa, não existe amigos do reino, não existe um evento que a gente consiga fazer aqui de uma maneira solitária. Nós precisamos unir essas forças. Enquanto eu prego aqui, olha só a união das forças, simultaneamente há professoras lá embaixo no andar térreo pregando para as crianças também. E elas estão sendo ensinadas, elas são encorajadas, elas estão recebendo a palavra de Deus no mesmo momento em que nós estamos recebendo aqui e agora. A maior recompensa no trabalho, quando o individualismo da sociedade do desempenho é deixado de lado para a união de forças e trabalho em equipe no ambiente do trabalho. Eu sei como isso é desafiador, né? O ambiente de trabalho, muitas vezes, o escritório, ele é muito competitivo, ele é muito egocêntrico, ele é muito desleal, antiético, mas nós estamos lá, você está na sua empresa, você está na indústria justamente para você mostrar que Deus tem uma proposta de jogar em conjunto, em equipe, em unidade, de maneira cooperativa. A maior recompensa no casamento, quando alguém lava a louça e a outra pessoa seca e guarda os utensílios. Não é mais rápido? Não é mais prazeroso? Há, então, recompensa. A companhia será sempre maior. Por quê? Porque a produtividade, o texto bíblico diz, ela foi compartilhada. A segunda razão para a gente jogar em conjunto é essa, o suporte nas quedas. Olha só a profundidade do texto bíblico. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. O sábio está dizendo, pobre do indivíduo que cai sozinho. Por quê? Porque ele não tem alguém que estenda a mão. Ele não tem quem o suporte nos ombros. Ele não tem quem o carregue. E as quedas, elas fazem parte das nossas vidas. Quando eu jogava futebol, às vezes acontecia, né, de torcer o pé, e se você joga futebol, você sabe, quando você torce o pé ali, você não, às vezes, dependendo da torção, você não consegue pisar ali, que dá aquela agulhada. Aí os companheiros de equipe te ajudam lá, você vai meio que pulando assim, agarrado no ombro de um amigo, mas você precisa desse ombro, porque senão você não consegue nem sair de dentro de campo. Tamanha a dor. Isso de uma maneira, assim, simples que acontece num jogo. Só que as quedas, elas não acontecem nas nossas vidas apenas literalmente, elas acontecem também metaforicamente. Somos derrubados pelas provações da vida, pelas circunstâncias adversas. Muitas vezes tropeçamos em nossos próprios pecados. Às vezes nós caímos por causa das nossas próprias falhas. E aí a gente cai nos gramados da vida. E a gente precisa assumir que nós falhamos. Nós caímos. Nós caímos quando rompemos relacionamentos por egoísmo. Nós caímos quando dificuldades financeiras nos sobrecarregam. Nós caímos quando tomamos a direção errada. Nós caímos quando nós vacilamos em pecados graves e que nos distanciam de Deus. E tudo isso é difícil, tudo isso é doloroso. E o que o sábio está nos ensinando nessa manhã é que é mais doloroso ainda quando estamos completamente sozinhos. É extremamente pior quando nós estamos abatidos em nossas quedas, sem ninguém para nos levantar, com palavras de encorajamento. Mas se tivermos um amigo, o texto bíblico diz, aí o cenário muda. Pois temos alguém que pode nos ajudar, temos alguém que pode nos levantar, nos lembrar do quê? Do amor de Jesus, da graça de Jesus, que sustenta o nosso caminhar, e essa graça, ela nos sustenta nessa unidade. Por isso que eu preciso de você.
Você precisa de mim. Não é apenas que eu gosto de estar com você. Nós precisamos assumir que eu, além de gostar, eu preciso de você. Eu preciso do seu encorajamento. Eu preciso da sua oração. Eu preciso da sua palavra. Eu preciso. Nós precisamos um do outro. Porque nós somos sujeitos que podemos cair e precisamos de alguém que nos levante. O saudoso pastor Eugene Peterson, ele disse certa vez, olhando para esse texto, quem lhe vem à mente quando pensa em amigos que o ajudam a enfrentar o pior? Ele levanta essa questão. Aí o seu cérebro vai pensando nos nomes. Aí ele arremata, agradeça a Deus por esses amigos. Lembrou, o Espírito Santo te trouxe um nome, agradeça por esses amigos. E agora você já deve estar lembrando de algumas pessoas que já te ajudaram a levantar durante a caminhada. Agora o Espírito Santo está colocando no teu coração pessoas que mostraram Jesus para você, que mostraram um caminho virtuoso, que apresentaram a graça de Cristo Jesus. E enquanto você vai lembrando, o mesmo Espírito de Deus que está te lembrando hoje, também está dizendo, está vendo? Seja essa pessoa. Seja essa pessoa. Que quando alguém cair do seu lado, você é o primeiro a ajudar ela a levantar. Seja essa pessoa. A terceira razão para se jogar como um time é o calor na unidade. Calor da unidade. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? À primeira vista, quando a gente bate o olho nesse texto, podemos pensar que o sábio, ele está falando exclusivamente da relação conjugal. Porém, se olharmos com maior atenção, as implicações do que ele diz são muito mais amplas para além de um relacionamento de casamento. Por quê? O contexto que o pregador tem em mente é de alguém viajando pelo deserto. É o que ele diz aqui. Naquela região do Oriente Próximo, o deserto é extremamente quente durante o dia, atingindo mais de 40 graus, e extremamente frio durante a noite. Muitos jovens aprendem na escola, os adolescentes lá, por que o clima é assim lá no Oriente Próximo? Aí você vai se lembrar que lá a umidade é extremamente baixa, é baixíssima, não há formação de vapor. Se não há formação de vapor, não há formação de nuvens. E as nuvens que funcionam como aquela segurança do calor, elas não estão lá. Se elas não estão lá, todo o calor, toda a energia, ela é lançada no espaço. Então, quando anoitece, chega abaixo de zero. De dia, mais 40 graus. De noite, abaixo de zero. Aí, diante disso, se um peregrino estiver sozinho ao anoitecer, congela até a morte. Então, o que eles faziam? Se eles têm um companheiro, é aí que eles deitavam juntos, com um cobertor de lã, e assim o corpo um do outro ia aquecendo e mantendo eles literalmente vivos para a próxima manhã. Essa é a imagem que o sábio está nos apresentando. Agora, isso não é apenas um conselho bom para você viajar lá no Oriente Próximo, tá? Não vá sozinho, leve alguém com você para se aquecer à noite. Não é sobre isso apenas. Isso é sabedoria para a alma. Isso é sabedoria para a alma. Metaforicamente, há um calor espiritual que precisa ser mantido quando cristãos estão unidos com outros cristãos. E isso é importantíssimo, porque é muito fácil esfriar na vida cristã, tornando-se insensível à obra de Deus, quando você está longe da comunidade. E, eventualmente, você vai congelando até você ter uma morte espiritual. Então, a importância de nós vivermos juntos é que quando nós estamos esfriando, seja por um momento específico e doloroso da sua vida, existe outra pessoa ali ao seu lado, com o calor de Cristo Jesus, te aquecendo, te fortalecendo. Sabe quando você está sem forças para orar? Aí você tem alguém do seu lado que ora com e por você. Quando você está desanimado, alguma coisa aconteceu na sua história, na sua família, e você está sem vontade de ir à igreja, aí aparece aquela pessoa, dindol, na sua casa, te visita e te aquece com um abraço verdadeiro, um abraço cristão. Quando nós estamos frustrados, sem esperança, vem alguém e orando, pensando em você, te entrega um trecho
trecho das Escrituras, compartilha e lança aquela faísca no seu coração que reacende a chama, trazendo o calor da unidade. Percebe a importância de estarmos juntos? Essa é a importância, o calor espiritual. E por fim, a quarta razão para vivermos a vida como uma equipe, como um time de Deus, é esse: um homem sozinho, ele pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Bom, tirando o Alisson e o Rafael aqui, os faixa preta da comunidade, que se defendem muito bem sozinhos, né? Nós, pobres mortais, precisamos de mais pessoas para nos defender, né? É meio que essa ideia aqui do texto bíblico. Da mesma forma que a seleção holandesa de 74, com a posse de bola, atacava com determinação, quando ela estava sem a posse de bola, ela se defendia com 11 jogadores. O zagueiro não estava sozinho. O volante não estava com medo de tomar um drible, uma passada, porque ele tinha ao lado dele mais 10 jogadores, exatamente como disse Johan Cruyff. A mesma unidade que gera força no ataque é a unidade que se fortalece na defesa. E aí eu vou te dizer, se você tem um pouquinho de experiência na vida, você sabe que nós enfrentamos tentações. Se você tem um pouco de caminhada com Cristo Jesus, você já sabe que ataques espirituais e diversas adversidades de um mundo em desconexão de Deus nos abatem nessa jornada. E esse é o resultado do pecado. Essa é a nossa má notícia. Nós vivemos num mundo desconectado de Deus. Nós vivemos num mundo injusto. Essa é a nossa má notícia. Nós estamos lutando porque a nossa natureza pecaminosa ainda existe aqui. Nós enfrentamos as tentações. E a cada dia nós somos, sim, bombardeados por ataques e tentações. A grande pergunta é: se existem ataques, se existem tentações, se existe um mundo completamente desconectado de Deus, como você poderia achar que você poderia enfrentar toda essa batalha espiritual sozinho? Como é que você pôde achar um dia que você ia conseguir sozinho? É impossível. É impossível. Deus nos desenhou para vivermos como um time, como um corpo, como uma família. A Bíblia nos revela que o mundo está cheio de tentações. 1 João capítulo 2,16, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. A Bíblia também afirma, lá em 1 Pedro capítulo 5, que o diabo, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Como é que você vai ficar sozinho? Não tem como. Considerando esses perigos reais e espirituais, uma pessoa solitária, ela é vulnerável e pode ser vencida. Mas quando estamos unidos em oração, em comunhão, na mesma direção e propósito que vem de Cristo Jesus, então nós conseguimos nos preservar, nós conseguimos nos defender, nós conseguimos vencer em Cristo Jesus, porque nós estamos como corpo. E o Espírito Santo age de maneira poderosa no corpo, na família da fé. Concluindo, eu recortei o verso 12 aqui, porque eu vou deixar a segunda parte agora para a conclusão. Olha só o que ele diz: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A expressão cordão de 3 dobras poderia muito bem ser traduzida por uma corda trançada. Sabe aquela trança simples que a gente faz? Cabelo das meninas? Pega 3, como é que se chama? 3 o quê? 3 mechas, isso, era essa palavra que eu queria. 3 mechas e começa a trançar, e você vê como aquilo fica justo, como aquilo fica forte. E você pode pensar isso como uma corda, essa corda trançada, unida, ela é mais forte que apenas uma mecha. Ela é mais forte que apenas um fio. Amigos e amigas, Deus não nos criou para sermos fracos. Deus não nos criou para sermos fracos. Só que o jeito que Ele desenhou para que sejamos fortes é por meio dessa vida trançada, entrelaçada em comunidade como amigos do reino. É dessa maneira que Ele desenhou para que a gente seja forte nele. Então, o processo de santificação, que é um processo contínuo e progressivo, onde o Espírito Santo ele vai moldando o nosso caráter dia a dia, não é uma jornada solitária.
Tem muita gente que acha, não, eu estou aqui no meu processo de santificação, numa jornada solitária entre eu e Deus. É claro que você tem a sua responsabilidade diante do Espírito Santo, é claro que você tem que fazer o seu devocional, você tem que buscar Deus em oração, mas esse processo de santificação, ele ocorre em unidade, vivendo juntos, jogando juntos, vencendo juntos. Por isso que quando nós abrimos as cartas do Novo Testamento, nós vemos várias expressões uns aos outros, amando uns aos outros, edificando uns aos outros, encorajando uns aos outros, exortando uns aos outros, suportando uns aos outros, todas ações práticas de santificação que acontecem na comunidade. Por quê? Porque é nessa edificação mútua que treinamos o perdão. É nessa edificação mútua que nós treinamos e entramos para o jogo na paciência, na compaixão, no encorajamento, na diversidade do time. A gente está em clima de Copa do Mundo, né? Quem joga futebol sabe que a gente pergunta assim, né? Vamos jogar um futebol? Qual que é a sua posição preferida? Todo mundo tem uma posição preferida. Tem o goleiro, tem o lateral, tem o zagueiro, tem o atacante. Eu sou o camisa 9. E tem aqueles como eu, que era lateral e virou goleiro porque não aguenta mais correr, né? Enfim, você muda de posição também pelas circunstâncias da vida, né? Mas, enfim, cada um tem uma posição, porque é diverso esse time. E, às vezes, tem aquelas discussões que tem no futebol, né? Pô, a zaga desse jeito, não adianta nada a gente meter gol lá na frente, né? E aí parece que o ataque está brigando com a defesa. Aí a gente olha para a igreja. Aí você fala assim, eu sou o zagueiro da igreja. Aí você entra na igreja e descobre que na igreja tem zagueiro, tem atacante, tem volante. E aí você descobre que é mais fácil perdoar um zagueiro, mais difícil perdoar um atacante, que você tem compaixão mais pelos volantes, menos compaixão. E aí você fala assim, pastor, como é difícil viver em comunidade. Mas essa é a beleza. É a beleza de a gente ter diversas personalidades, os dons derramados sobre essa comunidade e aprender a conviver com pessoas que são totalmente diferentes do que você. E Deus nos criou para isso. Tá? Ou você acha que você vai chegar lá no céu e só encontrar a galera que você achou que gosta, né? Você vai encontrar diferentes personalidades. Então, é nessa edificação mútua que a gente aprende encorajamento. É na comunhão e na palavra que nós crescemos, que nós somos aperfeiçoados, engajados na missão, e tudo isso é juntos. Por fim, o que me chama a atenção nesse texto é que, se você perceber, dos versículos 9 a 12, e dependendo da versão que você está utilizando, há referências numéricas comparativas bem claras ali, entre o 1, ou traduzido para solitário, sozinho, estar só, e o 2, que é estar em companhia. E aí você vai lendo o verso 9, 10, 11, 12, você vai percebendo, 2 é melhor que 1 no trabalho, 2 é melhor que 1 no suporte, 2 é melhor que 1 na noite fria da alma, 2 é melhor que 1 na defesa contra o inimigo. Chega o final do versículo 12, um cordão de quantas dobras? 3. Ah, como eu amo esses detalhes. Eu estou lendo a Bíblia, daí 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, eu paro já. Opa, que isso? Ele já mostrou que 2 é melhor que 1, mas agora ele está falando em 3. O que o autor está querendo nos dizer? Pela regra dos números, é óbvio que 3 é melhor. Só que quem é esse terceiro? Quem é o fio que mantém o time de Deus unido? Quem que é o cabeça do corpo? Quem é o técnico do time de Deus? Cristo Jesus. Cristo Jesus. E aqui eu não estou dizendo que o Correlê, o pregador, imaginou ou escreveu esse verso como uma profecia clara a respeito de Cristo Jesus. Mas hoje eu estou afirmando que de todas as amizades que nos dão força para viver, a amizade, a união, a presença de Cristo Jesus, seguramente é a melhor. Seguramente é a presença de Cristo Jesus que nos faz um. Seguramente é a presença de Cristo Jesus que me faz perdoar o irmão, que me faz ser perdoado. Seguramente é a presença de Cristo Jesus que nos move a andarmos juntos nas nossas semelhanças e nas nossas diferenças. Sem Cristo Jesus, ninguém quer andar nas diferenças. Então,
3 é melhor que 2. Já parou para pensar nisso? Cristo Jesus no seu casamento. Seu casamento é 2. Mas aí, Cristo Jesus está ali, 3 é melhor que 2. Cristo Jesus nas suas relações aqui na IP Park. Cristo Jesus no seu relacionamento no trabalho. Cristo Jesus em tudo, nos ajudando a viver em comunidade, em missão. Aí você pensa, Cristo Jesus nos suportando quando caímos. Cristo Jesus nos lembrando que nós não somos definidos pelo nosso pecado. Cristo Jesus nos levantando porque Ele nos perdoou dos pecados, morrendo numa cruz em nosso lugar. Cristo Jesus nos aquecendo com a sua presença amorosa e graciosa, pois Ele disse que Ele é o Deus conosco e jamais nos deixará sozinhos. Mesmo quando nós estamos esfriando espiritualmente, Ele vem e nos aquece com a sua presença. E quando travamos batalhas contra o inimigo, lá está Cristo Jesus, nos defendendo e lutando por nós, no poder que o ressuscitou dentre os mortos. Amigos e amigas, esse é o poder da igreja. Esse é o poder do time de Deus. Viver como time, viver como igreja. E igreja aqui eu não estou falando sobre parede, estrutura, logo, nome da denominação. Eu estou falando igreja, isso que nós estamos vivendo aqui. Família, corpo, eu, você, nós. Esse é o poder da igreja. Uma vida entrelaçada com outras vidas, mas que tem um cordão ali especial, que é a presença de Cristo Jesus. A força indestrutível da unidade está em Cristo Jesus. Ele é o nosso técnico, Ele que nos une, Ele que nos dá a direção, Ele que organiza o time, Ele que derrama dons e talentos, Ele que sustenta, Ele que vence por nós. Sem Jesus, o cordão se rompe. Com Cristo Jesus, a união é indestrutível. É assim que a gente joga juntos, meus amigos. É assim que nós vivemos, como um time, para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Bora, time, que você vai treinar durante a semana, né? Vamos lá. Treinamento para a alma. Lições práticas de vida. Primeira lição para casa, pensar durante a semana. Diagnosticando o individualismo. Não tem como, você está imerso numa sociedade de desempenho. Por isso que o reflexo é o cansaço. Então você já está nessa sociedade, então você precisa parar, respirar e identificar o individualismo. Em quais áreas da minha vida eu tenho agido como herói solitário? O craque, o camisa 10 que vai resolver tudo. Em qual área? É no casamento? É no trabalho? É nas finanças? Enfim, onde eu tenho tentado carregar fardos sozinho? Identificou? Faça essa oração. Senhor, mostra-me onde o individualismo tem me roubado a alegria e a comunhão. Você não foi feito para viver no individualismo. Tá? Então, anota uma área em que você precisa chamar alguém para o time. Não dá para você viver e seguir sozinho. Tá? Segunda lição. Como está seu treino em equipe? Poxa, se a gente está falando em jogar juntos, a minha pergunta é, você faz parte de um PGV? Pastor, o que é um PGV? PGV é um pequeno grupo de vida. São encontros que acontecem ao longo da semana sobre a reflexão do sermão para os membros da Igreja Presbiteriana do Parque. Pastor, eu quero participar de um PGV. Então, você precisa, para ontem, se matricular no ponto de partida, que vai começar em agosto. Já tem uma turma que terminou agora esse semestre e já vai ser inserida em PGVs. PGVs novos serão criados. E se você quer participar, pode me procurar qualquer um dos presbíteros, para você se matricular já em agosto no ponto de partida, para você viver essa vida em comum, unidade. Você precisa de um amigo, de uma amiga que ligue para você, saiba como você está, que ore por você. Ah, pastor, eu não tenho. Então, essa semana você vai convidar alguém para um café. Se você não tem esse amigo, você vai convidar, você vai dar esse passo.
E aí, como é que tá a sua semana hoje? Vamos tomar um café? Ah, daí vem aqui, vamos marcar. Falou, vamos marcar, não vai acontecer. Cria vergonha na cara. É tipo, como que tá a sua agenda, qual que é o dia, qual a sua disponibilidade. Ah, é uma rotina insana. Nossa, eu trabalho demais e tal, né? Eu amo quando as pessoas falam que elas trabalham demais, elas acham que só elas trabalham, né? Nossa, minha vida é uma loucura, pastor, você não sabe como é que é. Eu falei, eu não sei. Tá, só você, né? Acha meia hora. Porque se a sua vida é uma loucura e você não tem espaço para tomar um café, o problema não é que a vida é uma loucura, o problema é que você não tem gestão de tempo. Então é mais grave ainda. Não é porque você está trabalhando demais, é porque você não tem gestão de tempo. Separa 30 minutos antes do trabalho, depois do expediente, liga para alguém e fala: vamos tomar um café junto. Vamos tomar um café junto. E pergunta para ela: como que eu posso orar por você? Pergunta simples: como que eu posso orar por você? Se ela tiver problema, ela vai falar por esse problema. Se ela não tiver problema, ela vai ter agradecimento. Agradeça aqui. E você vai e ora por ela. Tá? A gente precisa viver essa comum unidade. E terceira lição, gratidão pelo time. Liste 3 a 5 pessoas da IP Park que são parte do seu time e agradeça a Deus por elas. E durante a semana envie uma mensagem a cada uma, agradecendo por algo específico que elas fazem ou representam em sua vida. Gente, vocês não sabem o poder disso, um recadinho. Olha, eu te amo, você faz parte da minha vida. Puxa, já teve várias vezes em que eu estava em alguma fase de desânimo espiritual e Deus tocou o coração de pessoas dessa comunidade que apareceram do nada, e aí do nada não foi do nada, foi porque o Espírito Santo levantou elas, no momento que eu mais precisava e trouxeram um bolinho para mim com um recadinho. Mandaram uma mensagem no WhatsApp: pastor, hoje eu estou orando por você. Mandaram um recado, alguém me ligou do nada, e eu falei: o que você está precisando? Não, pastor, estou ligando só para saber, está tudo bem? Estou orando por você. E isso fez uma diferença surreal na minha vida, porque o Espírito Santo nos levanta para vivermos como time. Então, liste 3 a 5 pessoas. Agradeça a Deus por elas. Envie uma mensagem. Você é importante para mim. Nós jogamos juntos. Nós somos o time de Deus. Amém? Se coloque em pé. Nesse momento, vamos cantar essa canção. Olha quão lindo esse nome é. O nome de